E agora a gente vai passar para a parte de licenciamento ambiental. Licenciamento ambiental é o procedimento no qual o poder público, órgãos ou entidades ambientais, IBAMA ou INEMA, autoriza e acompanha a implantação e a operação de atividades que utilizam recursos naturais ou que sejam consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras. Licenciamento ambiental é um documento emitido pelos órgãos ambientais com prazo de validade definido que autoriza o empreendedor a exercer a atividade e pode ser cassada caso condições, restrições e medidas de controle estabelecidas não sejam cumpridas. Essa é uma das leis que a gente viu lá no Marco Legal, Lei 10.431 de 2006, que regulamenta os procedimentos de licença ambiental. Gente, existem outros decretos que também regulamentam. Essa é a lei principal, tudo, e os decretos vão regulamentando, vão colocando condições para que os empreendimentos sejam regularizados. Essa fotinha aqui que vocês observam é a foto de uma licença já dada. Então, você que tem um empreendimento, né, que tem sua atividade produtiva da agricultura, da pecuária e da aquicultura, necessita do licenciamento ambiental. E para que serve esse licenciamento ambiental? Primeiro ponto, serve para que a gente possa dizer ao órgão ambiental que a gente está fazendo uma atividade que está legal perante as normas, que aquela atividade vai causar o mínimo de impacto possível. É para isso que serve a licença ambiental. E uma outra informação muito importante que é exigida para o licenciamento ambiental é que quando você vai pedir um crédito no banco, né, não digo os créditos de Pronaf B, né, que são créditos que são dados sem mais para o custeio ali da atividade, mas créditos grandes, maiores, eles pedem as garantias e pedem também a licença ambiental daquela atividade que você está pedindo o crédito. Então a licença ela é muito importante e ela é vinculativa no crédito que você vai pedir, a depender do crédito, certo? É necessária licença ambiental para a agricultura? Isso é uma pergunta, hein? Por utilizar recursos naturais e ser considerada potencialmente poluidora, a aquicultura é sujeita à obrigatoriedade do licenciamento ambiental, normas e critérios estabelecidos pela Resolução CONAMA 413 de 2009, aquelas que a gente falou no Marco Legal. Então, ela está enquadrada como poluidora e a depender do porte, elas vão pedindo estudos em cima daquele pedido de licença. Além da obrigatoriedade legal, a licença é requisito para obtenção de financiamentos e certificação de produtos quanto ao mercado interno quanto ao externo, tanto para o mercado interno quanto para o mercado externo. Aquilo que a gente tinha dito da questão do financiamento. Além do financiamento, ainda tem a certificação do produto. Se você quer certificar um pescado seu e quer implantar uma unidade de processamento de pescado, o primeiro passo a ser feito é a licença ambiental daquela área onde será implementada a sua unidade de processamento. Então, para a certificação do produto, ela também é necessária. As competências, naquele marco legal a gente falou de LC 140 de 2011, que determina quem deve licenciar os empreendimentos. Então, as competências ela pode ser da União, do Estado e dos municípios. E qual o critério? É a abrangência do impacto. Se tiver um impacto muito grande, né, e determinados... Espera que a tela voltou. Um impacto muito grande e determinado a depender do porte,
do tipo de atividade e do potencial poluidor e da localização é que é definida as competências da licença. A licença pode ser municipal, pode ser delegada a competência ao município, pode ser delegada ao Estado e é de competência também da União. Por exemplo, aqui no estado da Bahia, a gente tem o GAA, Gestão Ambiental Compartilhada. O que é esse GAA? Esse GAA é o seguinte, é uma forma do Estado delegar a competência às prefeituras, ao município, de um procedimento de licenciamento ambiental que é típico do Estado. Então, quando o município se credencia no GAA, ele passa por uma série de avaliações que permitirá a ele ter a competência de licenciar um empreendimento que normalmente seria licenciado pelo Estado. E o mesmo acontece no âmbito da União. Aí a União não tem o GAA, mas tem as delegações feitas por portaria. Vamos agora falar sobre porte de empreendimentos e exigências. Aqui tem uma tabela que ela é fruto da Resolução CONAMA 413 e também dos decretos que regulamentam o licenciamento ambiental no estado da Bahia. E isso, nessa resolução e nos decretos, foram estabelecidos critérios para a classificação dos empreendimentos. Por exemplo, empreendimento de classe 1. Um empreendimento de pequeno porte e pequeno ou médio potencial poluidor. Nessa classificação, as exigências para o licenciamento ela é feita de acordo com essa classificação. Um empreendimento de classe 1 tem algumas exigências e alguns documentos diferentes de empreendimento classificado como 2. Que é um empreendimento de médio porte e pequeno potencial poluidor, que também tem exigências diferentes do de classe 3, classe 4, classe 5 e classe 6, que são aqueles grandes empreendimentos de grande porte e grande potencial poluidor. Porte do empreendimento, aí esses empreendimentos de classe 1 e 2, ele exige um estudo ambiental para atividade de pequeno impacto. E os de 3, 4 e 5, um estudo ambiental para atividade de médio impacto. Conforme eu havia dito para vocês, a depender da classificação do empreendimento, é que vão ter os estudos diferenciados. Já os empreendimentos de classe 6 são os que exigem estudo de impacto ambiental e relatório de impacto ambiental, com equipe multidisciplinar, vários técnicos e grandes exigências. Documentação necessária. Aqui tem um rol de listas de documentos necessários para a regularização do empreendimento. Aqui são documentações básicas para todas as modalidades, tanto para uma licença simplificada, quanto para licença de implantação, operação, de alteração. Então, são os documentos básicos. O porte do empreendimento e as exigências para empreendimentos de classe 1 e 2. Atividade de pequeno impacto. Você precisa de roteiro de caracterização do empreendimento. O que é esse roteiro? Esse roteiro é para você dizer... como se fosse um memorial de seu projeto, para dizer assim, olha, meu projeto tem tantos tanques, é construído assim, é feito assim, assado, ele tem viveiros de terra ou viveiros lonados, ele tem captação de água assim, o volume de água utilizado, tal, tudo você coloca nesse roteiro de caracterização, para dar ao órgão ambiental o entendimento daquilo que você está pretendendo implantar ou já está implantado. Aí tem um plano de gerenciamento de resíduos sólidos. É exigido também, para saber de quanto de resíduo você gera com aquela sua atividade. Aí tem todos um procedimento para ser feito isso. Um programa de prevenção de riscos ambientais, um planozinho para dizer assim, olha,
Eu tenho um monitoramento de qualidade de água que eu faço assim, de tanto em tanto tempo, tal, de 3 em 3 meses, e eu previno os riscos, eu monitoro minha qualidade da água, e entre outras coisas. Além disso, os empreendimentos de pequeno impacto, né, que a sigla EPI, ele tem um termo de referência específico do órgão ambiental, do INEMA, para ser elaborado, né, que ele faz toda uma caracterização junto de informações mais técnicas e mais detalhadas a respeito do empreendimento que você quer implementar. Então tem esse termo de referência também. O mesmo acontece também com os empreendimentos de médio impacto, os classes 3, 4 e 5. Eles têm um termo de referência específico para o preenchimento. O estudo de impacto ambiental e relatório de impacto ambiental são a RIMA, que é um estudo muito mais complexo, detalhado e multidisciplinar, conforme a gente já falou. Essa tabela aqui é um exemplo de classificação de acordo com o porte e potencial poluidor da atividade de piscicultura. A gente sabe que a aquicultura ela é dividida em vários segmentos e a piscicultura está inserida dentro deles. Por exemplo, piscicultura intensiva em viveiros escavados. Aí você tem o porte desse empreendimento. De 1 a 10 hectares, ele é considerado pequeno porte. De 10 a 50 hectares, em médio porte. E acima de 50 hectares, empreendimentos de grande porte. Contudo, ele o nível de potencial poluidor desses empreendimentos ele é médio, mesmo até aqueles empreendimentos de grande porte. Por que ele é calculado como médio? Porque ele não tem grande impacto. A carga orgânica que é liberada no ambiente pelos efluentes da piscicultura é pequeno se comparado a outras atividades e por isso ele ficou como médio porte. Piscicultura em tanques, redes, riçoeiros ou similares. E a unidade de medida calculada para esses sistemas é o volume, né? Porque os tanques, redes, riços e similares são feitos por volume, que pode ser pequeno porte, com menos de 1.000 metros cúbicos, médio porte, de 1.000 a 5.000, e de grande porte, acima de 5.000 metros cúbicos. O potencial poluidor é baixo, porque além do efluente ser pequeno, ele ainda é diluído pelo corpo hídrico no qual ele está inserido. Não entendo porque que fica aparecendo. Piscicultura marinha em tanques, redes, riçoeiros similar. O volume em metros cúbicos e o porte ele ainda é um pouco maior do que em piscicultura continental. Pequeno porte menor que 5.000, médio porte entre 5 e 10.000 e grande porte acima de 10.000. E o potencial de poluição é baixo. Por que o porte aumentou nesses empreendimentos marinhos? Porque o fator de diluição é muito maior de um projeto desse estando no mar do que estando num lago, numa lagoa, né? Então a gente tem um potencial de diluição muito grande. Estão aqui listadas algumas exigências para o licenciamento ambiental, sabendo que podem haver outras que não estão listadas aqui, que a depender da especificidade da licença, pode ser solicitado no ato. O roteiro de caracterização do empreendimento, que é como o nome já diz, como o procedimento da atividade ocorre e como ele é caracterizada as atividades do empreendimento. O plano de gerenciamento de resíduos sólidos, que é composto por toda a geração de resíduo efluente, líquido e sólido do empreendimento, e o programa de prevenção de riscos ambientais. O porte e exigências dos empreendimentos. Conforme a gente já falou, os estudos variam de acordo com o porte e a classificação dos empreendimentos para o licenciamento. Por exemplo, os estudos
o estudo ambiental de atividades de médio impacto, EMI, que são caracterizados para empreendimentos de classe 3, 4 e 5. Estudo de impacto ambiental e relatório de impacto ambiental. São estudos para empreendimentos de classe 6, que são empreendimentos de porte grande. Aqui tem uma tabela explicando a classificação do porte e o potencial de poluição para a atividade de piscicultura, como exemplo. Além desse enquadramento aqui, né, o decreto 14.024 de 2012, ele também classifica todas as atividades de aquicultura, carcinicultura, piscicultura, ostreicultura e outras atividades ainda dentro do segmento da aquicultura. Aqui a gente tem a atividade, né, a unidade de medida para definição do porte e com isso as faixas que caracterizam o porte do empreendimento e o potencial de poluição deles, de acordo com a geração de resíduos e de impacto que esse empreendimento causa. Por exemplo, piscicultura intensiva em viveiros escavados. A unidade de medida para definição do porte é área, hectare. E esse porte vai variar de pequeno, médio e grande. Pequeno entre 1 e 10 hectares, médio de 10 a 50 hectares e grande acima de 50 hectares. O potencial de poluição para esse tipo de empreendimento é médio. Como é que é definido esse potencial de poluição? Através do impacto que o empreendimento causa no meio ambiente. Por exemplo, ocorre supressão de vegetação, retirada de vegetação da área, ocorre geração de resíduo. Qual é o potencial desse resíduo gerado? É um resíduo exclusivamente orgânico, mas essa quantidade de resíduo no ambiente é que gera esse potencial de poluição. Esses são exemplos para caracterização do porte. São feitos estudos para caracterizar esses portes. Um outro exemplo aqui listado na planilha é a piscicultura continental em tanques redes, ou similar, que a unidade de medida para definição é volume em metros cúbicos. E a classificação do porte varia com menor de 1.000 metros cúbicos para pequeno, entre 1.000 e 5.000 para médio e grande acima de 5.000. Esse tipo de empreendimento de piscicultura continental, ele é caracterizado como de baixo potencial de poluição. Por quê, gente? Porque normalmente esses empreendimentos ele é posto em grandes barragens, grandes reservatórios, onde o fluxo de água e a dinâmica da ciclagem de nutrientes dentro desse ambiente ela é muito grande. Ou seja, o tempo de permanência desse resíduo gerado nesse ambiente ele é muito curto. Então, não consegue causar impacto significativo no ambiente. E o mesmo acontece na piscicultura marinha, em tanques redes ou similar também. Eles aumentaram ainda as definições de porte, como pequeno acima de 5, menor que 5.000, médio entre 5 e 10.000 e grande acima de 10.000. E o potencial também é baixo. Imagine vocês, né, trabalhar com piscicultura em tanques redes em áreas salgadas, em água salgada. O universo de água que tem ali é muito grande para que possa diluir todo o potencial gerador de impacto ali. Porte dos empreendimentos, aqui também tem um exemplo do porte. Os empreendimentos de pequeno porte, de baixo impacto, é classificado como empreendimento de classe 1. De médio também. E alto, classe 3. Essa classificação é que caracteriza os tipos de estudo a ser feito em cada empreendimento. A gente falou lá que o estudo de pequeno impacto ambiental é um estudo com algumas características. O estudo de médio impacto ambiental
com outras características. Então, quando você vai aumentando a classificação e o porte dos empreendimentos, você também vai aumentando as exigências de estudos ambientais para garantir que o processo produtivo seja feito dentro das normas de qualidade e das normas de garantia ambiental. A Terra à Distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, projeto do Governo do Estado da Bahia por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela CAR, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimo com o Banco Mundial. Essa modalidade visa dar continuação às atividades de capacitação e apoio para produtores, associações, cooperativas, empreendimentos produtivos e agentes comunitários rurais.